Nessa aula vamos falar sobre a parte do Git config. Vamos abrir o Termux, vamos acessar a pasta do YouTube. Dentro da pasta do YouTube a pasta Git. A parte de configurações geralmente você faz quando instala o Git ou quando quer fazer alguma configuração específica de repositório. Há 3 níveis que você pode utilizar. Aqui a gente vai falar de 2 porque são os mais utilizados. Existe a configuração global, onde você vai especificar o seu nome de usuário e e-mail, para que você faça a validação e autenticação do seu usuário, quem fez aquele commit, etc. E existe a configuração local que você pode fazer a nível de repositório. Há uma prevalência, geralmente as configurações a nível de repositório ou de projeto, elas prevalecem em relação às configurações globais. E onde estão essas configurações globais, por que elas são úteis? Geralmente aqui, a nível de usuário, dentro da minha conta de usuário aqui, qualquer repositório que eu fizer, alguma inicialização de um repositório, eu já especificando essas configurações, ele já vai validar, né, e identificar o meu usuário e e-mail, tá? Então, onde é que isso fica? A nível global. Então, se você tiver dúvida se você já fez isso, você pode fazer o seguinte, você pode utilizar o comando git config e passar aqui, por exemplo, um user.name. Se tiver alguma configuração, ele vai listar o seu nome ou o seu e-mail. Você vem aqui e escreve e-mail, está ali, tá? Aqui é porque ele está a nível global. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um ls na nossa raiz. Então, "-a", aqui eu vou utilizar um til para que ele liste na raiz. Se você tiver no Windows, provavelmente vai ser no diretório de usuários. Aqui, ó, nós estamos falando desse arquivo. Esse é o global, tá? .git config que está na raiz. Então, se a gente ler esse arquivo aqui, eu vou colocar assim, um vim.git config, você vai perceber que nós temos aqui algumas configurações. Como por exemplo aqui, o usuário, então já especificou aqui o name, o nome e o e-mail, e o core aqui especificou o editor padrão que foi o Vim. Tá? Então, isso aqui já foi configurado. Localmente aqui nós temos a pasta do Git, dando ls, nós temos aqui um arquivo de configuração. Lendo esse arquivo interno aqui, você vai notar que nós temos algumas configurações aqui relacionadas ao core. Inclusive eu já até fiz aqui do editor, eu vou apagar, tá? Então nós temos essas configurações, porém não há usuários e e-mail aqui. Então ele está pegando o global, tá? E como é que eu faço o global? A gente pode fazer da seguinte forma, utilizando aqui o git config, só que você vai utilizar o global, tá? Aqui você pode especificar o user.name e aqui você passa o seu nome, Carlos Antônio, certo? Você dando enter, ele já validou a sua autenticação de usuário. Aqui você coloca o e-mail e passa aqui na frente o e-mail sem precisar colocar entre aspas porque não tem espaço, tá? Então essas são as configurações a nível global. Localmente aqui, para que você faça alguma configuração para esse repositório específico, você pode utilizar o mesmo comando aqui, porém sem especificar o nome global ali, tá? Ou você pode editar direto no arquivo. Então aqui você vai passar o config user.name, mesma coisa aqui, você vai passar o Carlos, vou colocar aqui, tá? Só para que a gente possa editar lá no arquivo, beleza? Então eu vou colocar o e-mail manual, então eu vou vir aqui, chamar o vim config para olhar esse arquivo aqui, ó. Está aqui, o usuário, o nome, ele colocou. Eu vou editar esse cara, eu vou colocar agora o e-mail. Então eu posso colocar diretamente aqui, tá? Carlos 22 Martins Silva @gmail.com, certo? Muito bem. Isso aqui eu posso vir aqui, ó, wq e vou salvar. Tudo bem? Eu posso também fazer uma outra configuração aqui localmente, especificando o tipo de editor, tá? Então eu venho aqui, chamo o core editor e passo que o editor padrão aqui vai ser o V. Então, dessa forma, eu dando enter, e a gente lendo o conteúdo do arquivo config, você vai notar que aqui em cima, na parte do core, ele colocou o editor padrão como V para esse repositório, tá? Para esse projeto. Globalmente, nós temos o Vim e aqui também eu tenho que editar esse cara aqui, ó, o Carlos. Os pontos, wk para salvar, certo? Se eu quiser
ver aqui uma lista de configurações do git config, eu venho aqui e passo git config --list. Com isso ele vai listar aqui essas configurações. Você vai ver que tem nomes repetidos em cima e aqui embaixo, porque provavelmente ele está pegando dos dois, do global e do local, certo? Aqui a gente dá um Q para sair. Então é isso. Essas são as configurações básicas que você precisa fazer. Sempre que você for fazer a instalação, é recomendável que você faça o uso do git config global. Você passa o seu usuário e depois o user.name, tá? E aí se você precisar fazer localmente, você utiliza o mesmo comando, porém se um global ele vai fazer para o repositório ou o projeto que você está atualmente. Então é isso. Muito obrigado. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!